pessoal, vamos retornar às nossas atividades remota, hoje com a disciplina de fruticultura, certo? Ao longo da semana estarei com vocês aí nas disciplinas de culturas regionais e extensão e planejamento, né? Tivemos que fazer uma permuta aí e terei que assumir essas disciplinas. Mas enfim, vamos retornar para a nossa disciplina de fruticultura. Hoje nós vamos falar de manga, certo? Uma cultura extremamente relevante para o Nordeste, uma vez que o Nordeste é o maior produtor, tanto em área quanto em produtividade, em produção, certo? O Nordeste está em primeiro lugar. Ele demanda aí, aliás, ele é responsável por pouco mais de 50% da produção de manga no Brasil. Certo? E o Brasil tem a sua importância mundial na produção de manga, uma vez que ele é o terceiro maior exportador de manga, certo? Em termos de produção, ainda está em sétimo lugar, certo? Mas em termos de exportação, né, só perde para a Índia e para a China, eu acho, certo? Então, vamos lá. A manga, né, o seu centro de origem, o nome já indica qual seria o seu centro de origem, o nome científico, certo? Que é Mangifera indica, né? Tá aqui, ó. No caso, devia estar até em itálico, né? Ou sublinhado. Mas, enfim. Este é o nome científico da manga. E o seu epíteto específico, que é esse segundo nome aqui, ele já indica o seu centro de origem, que é a Índia. Então, às vezes causa surpresa as pessoas quando a gente diz que a manga não é uma fruta originária do Brasil, principalmente pra gente aqui no Nordeste, que tem ela muito presente, certo? Nos quintais, enfim, é muito comum, certo? Em algumas áreas de pastagem, a gente ainda vê alguns pés de mangas, enfim. É muito comum e as pessoas às vezes remetem que ela é uma planta nativa do Brasil, mas não, ela é da Índia, veio para o Brasil lá pelo século XVI pelos portugueses, certo? E na década de 60 ainda tinha-se alguns plantios de manga, ainda muito incipiente, sem muita técnica, com muitos problemas. Era uma planta que estava, vamos dizer assim, em processo de domesticação, né? Já mais avançado, mas ainda assim aqui no Brasil ainda se tinha muitas incertezas sobre as práticas de manejo, certo? Sobre espaçamentos, coisas simples hoje que a gente já sabe muito bem como é que devem ser, certo? Muitas dessas plantas, desses pomares, eram formados por mudas oriundas de semente, ou seja, não eram clones, não eram enxertadas. Então havia uma variabilidade de frutos muito grande com relação a tamanho de a quantidade, rendimento de polpa, tamanho de caroço, espessura da casca, enfim, grau de açúcar, o Brix, certo? Então tinha uma variabilidade muito grande dentro dos pomares. E por volta da década de 70 nos Estados Unidos, quando começou a se introduzir algumas variedades melhoradas, aí se começou a chegar ao Brasil alguns protocolos de produção, certo? Então, o gênero, aliás, a espécie mais difundida é a Mangifera indica, porém existem mais de 60 espécies que têm potencial de produção, certo? Uma vez que elas são comestíveis. Aqui no Brasil, eu gosto muito dessa tabela, que ela mostra uma evolução do cultivo de manga no Nordeste. Então, veja aí com a seta vermelha que em 1990 o Nordeste possuía aí uma área plantada de 17.122 hectares e no ano de 2000 ela passou para 35.186 hectares. E veja o que foi que ocorreu com o Nordeste, com o Norte, desculpa. O Nordeste aumentou, né? De 17 mil para 36 mil. O Norte, houve uma redução. Então lá se tinha 1.785 hectares, passou para 1.572, né? Um comportamento que ocorreu também no Centro-Oeste, que na época em 1990 se tinha 3.220,
passou-se em 2000 para 1.686. Então veja só o que foi dito muito naquela live do Agromaior, né? Da potencialidade que o Piauí tem, do Nordeste tem. Então, muito se diz que o Nordeste não consegue produzir bem em função do clima, mas vejam só que é justamente o clima que torna o Nordeste uma região apta para a produção de frutas, no caso aqui da manga, certo? Que também é uma hortaliça, né? Vocês viram lá que na divisão da horticultura nós temos a fruticultura, certo? Como um dos componentes. Então veja só que o Nordeste, né? Não é a primeira vez que eu digo para vocês, não é a primeira cultura que eu digo para vocês, que o Nordeste se destaca, né? Quando se fala em termos de fruticultura em função do seu clima. Então vamos aqui para mais algumas informações. Então veja só, a participação na produção de manga no Brasil. Então nós temos o Nordeste com aqui, ó, pouco mais de 50%, com 51% da produção do Brasil vem do Nordeste, certo? O Sul praticamente não produz, né? Menos de 1% da produção de manga, né? Isso vai refletir, gente, na cotação do preço da manga. Acabei de ver aqui que o preço da manga para a região sul, a cotação, né, de hoje, está em torno de R$ 3,89 o quilo, isso saindo do centro de distribuição, né, do Aceasa até o comércio. Aqui no Ceará do lado tá R$ 2,00. Então vejam só, lá no sul eles pagam praticamente o dobro, certo? Pelo quilo da manga, porque eles não conseguem produzir, vai daqui do Nordeste pro sul, certo? Em termos de produtividade, veja só, em termos de produtividade, o Nordeste só perde para o Norte, certo? A gente também consegue produzir mais por área, a gente consegue ser mais eficiente em produção. Então veja que o Nordeste, ó, ele está aqui, ó, em torno de 30 toneladas de frutos por hectare, certo? Produz bem mais. Agora vamos aqui adiante. E dentro do Nordeste, quem são os maiores produtores? Infelizmente não é o Piauí, né? Os maiores produtores são o estado da Bahia e de Pernambuco. Pernambuco principalmente no perímetro irrigado, certo? Do Rio São Francisco, certo? Só lembrando que a gente também tem potencial hídrico para ter uma produção significativa, né? Mas aí o Piauí ele está em terceiro lugar na produção de manga no Nordeste. Talvez o nosso problema seja que a gente vai abordar mais à frente. Porque é o seguinte, basicamente 80 a 90% da manga que é produzida no Brasil é uma